Olá, segundo ano médio. Hoje nós teremos aula de literatura e partiremos para o capítulo 14, que trata sobre o ultrarromantismo. No capítulo anterior, nós vimos o romantismo, certo? Sua origem na Europa e o romantismo no Brasil e os autores, certo? O ultrarromantismo nada mais é do que um segmento do romantismo. No entanto, o ultrarromantismo terá um novo olhar, novos pensamentos, certo? Então, o ultrarromantismo ele se configura como a segunda geração do romantismo, certo? Neste primeiro momento, nós veremos o ultrarromantismo na Europa, certo? E em seguida, nós veremos o ultrarromantismo no Brasil. O ultrarromantismo é marcado por novos pensamentos, como já havia citado. Então, quais são esses novos pensamentos? Isso quer dizer o quê? Novas temáticas, novas formas de abordagem, certo? Novas formas de escrever, de expressão. Não mais é marcado por indianismo e ufanismo, certo? E o que é o indianismo? Vamos relembrar. O indianismo é uma temática que trata sobre o indígena. No entanto, é um indígena idealizado, heróico, certo? E bravo. E o ufanismo, ou um autor ufanista, significa que é um autor patriota. Ele tem um nacionalismo exacerbado, um orgulho demasiado pelo seu país. Então, a primeira geração romântica é marcada pelo nacionalismo, sobretudo pelo nacionalismo. Já a segunda geração romântica, ou seja, o ultrarromantismo, percebam, ultrarromantismo, ele será marcado por outras sensações, novos ideais. E quais são esses novos ideais? São as experiências de vida dos autores, certo? As contradições. Que contradições são essas? São contradições com relação ao sentimento, às emoções, certo? E a subjetividade. Essa subjetividade ela está atrelada ao ser, certo? Ao ser humano, às sensações. Então, a segunda geração romântica ela dá ênfase às emoções, certo? E quais são essas emoções? Na página 7 do capítulo, ele trata no segundo parágrafo sobre isso, certo? Sobre a subjetividade dessas emoções. Então, vamos ver sobre isso, sobre o objetivo do ultrarromantismo. Para atingir o objetivo dos poetas e artistas de se lançarem a um sentimento de profunda tristeza, dor, sofrimento, compaixão, exagero, ou seja, tudo isso está atrelado à subjetividade. Melancolia, solidão, abandono, desequilíbrio são emoções constantes na vida e na arte nesse período, certo? Qual é esse período? É o século XVIII, tudo bem? Expressão máxima sem concessões. O romantismo é uma forma autêntica de ver e sentir o mundo. Mundo sombrio, marcado por uma vida breve e uma morte iminente, a qual buscam com intensidade. Então, isso seria a sensação de brevidade da vida. O que isso quer dizer? De que da passagem, de uma vida passageira, da reflexão, da crise, certo? Da crise, não seria uma crise existencial, mas seria uma crise com relação à vida, uma reflexão severa, crítica sobre a vida e percepção da brevidade dela. Então, isso leva os autores, que nós veremos, são os autores o quê? Propulsores na Europa, a tratarem sobre isso, que é marca do ultrarromantismo, certo? E quais são esses autores? Mas antes vamos fazer uma breve retomada, vamos voltar sobre a origem do ultrarromantismo.
na Alemanha, Inglaterra e França. A partir desses três polos, germinou e se consolidou um modo de ver o mundo que buscava uma liberdade temática e formal que se contrapusesse ao equilíbrio e ao racionalismo. Então, o que isso quer dizer? O romantismo em si, o romantismo, o ultrarromantismo, eles vão contrapor ao que? Ao racionalismo, certo? A racionalidade. Então, aqui o foco não é o racional. Vocês observem que a racionalidade gera uma contradição. Por que uma contradição na subjetividade? Pelo pensamento da brevidade da vida, certo? Da morte, da dor, do sofrimento, abandono, solidão. Então, os autores que vão ser propulsores na Europa serão Byron, Lord Byron, o Goethe e o Musset. Vamos ver sobre eles. Estes são os principais representantes dessa estética na Europa. Que estética? A romântica. Influenciadores do gosto do leitor burguês. O que isso significa? As obras criadas nestes períodos deste movimento, o movimento romântico, era o quê? Era voltado para a burguesia. Então lembrem-se disso, essas obras, essas escrituras eram voltadas para a burguesia e não para a massa. Por isso possui rebuscamento, por isso possui uma subjetividade muito grande, certo? Figuras de linguagem muito fortes. Por quê? Porque é voltado para a burguesia. Em referência para um estilo de época que se dissemina pelo mundo entre o final do século XVIII e meados do século XIX. Lembrando que o romantismo ele não é somente um movimento literário, mas ele também abrange outros, como as artes, na música, certo? E que mantém fortes traços na cultura até os dias de hoje, certo? Por quê? Porque trata sobre, no senso comum, de uma forma mais generalizada, sobre o amor, sobre as emoções, a dor, o sofrimento, a tristeza, certo? Então vamos ver um pouco sobre o Goethe, certo? Goethe escreveu uma obra inaugural, que seria a obra inaugural do ultrarromantismo, é considerada a obra inaugural, que se chama Os Sofrimentos do Jovem Werther, de 1774, certo? Então ele trata de uma forma dramática. Neste livro possui uma temática dramática, que é o quê? Está ligado ao ultrarromantismo, certo? Então, percebam também outra questão. Os autores do ultrarromantismo, eles são autores jovens, certo? Jovens que expressam de forma aflorada, usando muito da emoção e trazendo novas perspectivas, diferente da primeira geração do romantismo, que trata de uma maneira mais formal, trata de assunto mais sério, como o nacionalismo. São autores mais maduros. Quem são esses autores? Da primeira geração romântica. Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, certo? E aqui na Europa nós veremos em outra aula sobre os autores. No Brasil, teremos o Lord Byron, o Goethe e o Musset, certo? Então, para fixarmos, para exercitarmos o assunto, proponho a vocês a atividade. Duas questões. A primeira, quais são as semelhanças e diferenças entre a primeira e a segunda geração romântica? Então, o que o ultrarromantismo traz de novo, certo? O que o romantismo tem de diferente do ultrarromantismo? Quais são as semelhanças deles? O que permanece e o que traz de diferente? Qual a diferença entre os autores da primeira e segunda geração? No que isso influencia? Então, qual é a diferença entre os autores, certo?
do romantismo e do ultrarromantismo. E no que essa diferença vai interferir nas obras deles e no movimento, certo? Da primeira e da segunda geração. Então, essa seria a atividade para casa, a proposta sobre este capítulo sobre as características de origem e autores na Europa. E é isto. Até logo e até a próxima aula.